Olá, você já ouviu falar em hater? A palavra vem do inglês hate, no bom português, ódio. Essas pessoas denominadas haters são cada vez mais comuns na internet. Passam o tempo todo atacando a opinião dos outros usuários, seja ela qual for. Disseminar a discórdia é a missão. Existe até a união de várias pessoas contra determinados alvos, uma espécie de mutirão online. Mas o ativismo na rede, sem ódio, sem hate, também pode ser usado para o bem. E a gente discute todos esses pontos no programa de hoje. Nossa convidada é a professora de comunicação Cândida Nobre. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professora Cândida também, mais uma vez, bem-vinda à TV Câmara. Muito bom tê-la aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. Professora, para a gente começar esse assunto, a gente consegue justificar o que leva alguém a gastar horas do seu dia para ficar na internet disseminando a discórdia mesmo? A gente não tem como, digamos assim, criar uma motivação, uma justificativa correta, plausível, digamos assim, mas tem se tornado bastante comum esse comportamento e eu penso que ele é um comportamento que antecede a rede, né? Desde sempre as pessoas utilizaram o seu tempo para fofocar, para falar dos seus vizinhos, para, enfim, levantar algumas suspeitas, claro, não todo mundo, né? Mas esse comportamento ele é habitual, sim, do ser humano e naturalmente na rede isso acaba aparecendo também. Quer dizer, de fato, a vida reflete na rede, né? A vida real reflete na rede. Exato. Agora, essa intensidade com que alguns comentários surgem, com que alguns ataques surgem, pode estar justificada no fato das pessoas se sentirem ali garantidas no anonimato ou garantidas que nada vai acontecer com elas? Será que isso tem a ver? Eu acho que existe uma série de fenômenos que contribuem para a gente se preocupar com esse tipo de situação. O primeiro deles é a proporção com o qual, assim, que os ódios, enfim, as mobilizações para negativar alguém, elas acabam tomando e que muitas vezes a gente não tem o controle sobre elas. Talvez nem as próprias pessoas que estão disseminando esse ódio tenham a noção da proporção que aquele seu comportamento pode gerar. Então, eu acho que, nesse ponto, né, algumas pessoas acabam não tendo mesmo esse processo de entendimento, de compreensão do seu comportamento. A gente tem várias celebridades aí, jornalistas, humoristas. Eu vou pedir para a gente começar a ver quem são, né, na lista que a gente separou, para a gente poder ir explicando melhor esse assunto. Vamos ver a primeira pessoa. A gente tem aí a Ivete e a Cláudia Leite juntas, né? Nas redes sempre tem uma guerra envolvendo o nome das duas. Como é que a gente consegue entender se é hate, se é ódio, ou se é uma brincadeira ainda que saudável? Tem limites para a gente entender isso? O que tem acontecido é que, por exemplo, no caso de celebridades, times de futebol e todos partidos políticos e qualquer tipo de situação que tragam dois opostos, digamos assim, acaba acontecendo esse tipo de conflito, de embate na rede, digamos assim. No caso específico de celebridades, a gente tem chamado os haters, digamos assim, de um determinado público de antifã. Então, por exemplo, a gente tem os fãs da Cláudia Leite que se mobilizam para falar bem dela, que estão lá sempre, enfim, para poder levantar, digamos assim, a bola da cantora. E a gente vai ter pessoas, os antifãs, que vão se mobilizar também para fazer o efeito inverso, né? Para colocá-la para baixo, digamos assim. Percebam que é diferente simplesmente de não gostar. Porque eu posso simplesmente não gostar de alguém e aquilo ali não vai fazer diferença na minha vida. Nesse caso, as pessoas elas realmente se mobilizam, né? Elas, como você mencionou, né? Elas utilizam uma parte do tempo delas para poder se preocupar em odiar ou falar mal, né, de alguns dos seus objetos. Nos casos específicos de celebridade, a gente tem digamos assim, uma disputa de identidade mesmo. As pessoas que são fãs de um determinado produto, por exemplo, a gente vê muito isso entre fãs da Madonna e da Lady Gaga, né? Existem posturas que as duas divas, digamos assim, elas carregam entre si e que os fãs acabam se degladiando para saber qual era que seria
que teria uma identidade mais adequada, enfim. Né? Então, acontece isso muitas vezes, uma disputa de maneira saudável e algumas vezes de forma bastante agressiva também. Um antifã, por exemplo, da Cláudia Leite, é necessariamente um fã de Ivete ou não? Ele talvez até use Ivete na hora de um humor negro ali, mas só porque sabe que comparar as duas vai gerar mais um reflexo, mais compartilhamento, mais curtidas ou sei lá o quê. Exato, muitas vezes nem são fãs da Ivete, por exemplo, nesse caso específico. São apenas pessoas que querem entrar na brincadeira, que sabem que aquele tipo de assunto gera um burburinho na sua rede social, no seu feed, e acabam embarcando nessa situação, nessa circunstância, muitas vezes sem essa maldade, muitas vezes como uma brincadeira mesmo. Né? E outras não, outras geralmente podem ser muito perversas e cruéis. É difícil a gente falar de padrões porque a gente está falando de pessoas. Né? Então, cada um pode ter uma interpretação diferente, perfeito. Né? Um reflexo diferente do que leu ali. Né? Exato. A gente tem mais pessoas aí, vamos ver quem é a próxima celebridade. O Danilo Gentili, eu observo nas redes sociais, ele é muito criticado porque ele abertamente fala de política, ele demonstra ali um gosto pela direita, fala mal do governo federal atual, do governo da presidente Dilma, então acaba envolvendo a política aí também, o que gera animações de partidos ali que acaba, eu acho, prejudicando ele. Será que é por aí mesmo? Em alguns pontos, assim, ele vai ser prejudicado para as pessoas que discordam dele, mas ele acaba também se tornando um porta-voz, muitas vezes, do público que se identifica com a fala dele. Em oposição ao Danilo Gentili, por exemplo, a gente pode perceber o Gregório do Vivier, recentemente, né, do Porta dos Fundos e tal, que também é colunista, e ele já acaba sendo também uma dessas figuras que emergem como fazendo uma reflexão com uma afinidade maior com a esquerda, digamos assim. Né? E as pessoas vão pegando essas figuras, digamos assim, que a gente vai chamar de figuras de autoridade, que eles acabam sendo formadores de opinião e acabam tendo eles como um momento, digamos assim, para discutir algumas coisas. E sim, quando a gente está falando de política, a gente está falando de situações que são muito sensíveis. E aí acaba gerando muitas vezes essa questão do ódio mesmo, né, a partir, enfim, personifica o ódio na figura daquele sujeito. Quando essas pessoas discordam publicamente ou na própria rede social, né, uma pessoa mais de esquerda, uma mais de direita, por exemplo, isso também é um combustível ali para o pessoal pegar aquela briga e se envolver naquela briga e comprar para si, né? Exato. É muito comum a gente ver que parece hoje que a internet ela democratizou o posicionamento. Na verdade, quase criou uma obrigatoriedade. Parece que a gente precisa se posicionar sobre todos os assuntos que estão acontecendo a todo momento. E isso faz com que as pessoas acabem se posicionando muitas vezes a partir do pensamento de alguém, porque já está mais fácil, já foi uma coisa que foi dita, e muitas vezes é de uma forma irreflexiva. Eu não paro para pensar se eu realmente concordo com todos os aspectos daquilo, eu não interpreto o discurso com toda a complexidade que eu deveria. Eu simplesmente digo que ele está correto e que o outro está errado e pronto. E a gente acaba deixando esse espaço que seria de democratização da fala, que poderia trazer debates extremamente ricos, muito raso. Né? Acaba perdendo o foco da discussão, que seria o elemento principal de maturidade mesmo da democracia. Você fala aí nesse espaço que deveria ser melhor aproveitado, eu vou pedir para localizar a foto da Raquel Sherazade, porque é uma deixa muito interessante para a gente falar. A Raquel, vez por outra, está no meio de uma polêmica por conta das opiniões dela, né, sempre muito, na maioria das vezes, conservadoras, muito incisivas, ela não foge mesmo do que ela quer expor e gera, então, comentários por dias, muitas vezes. A questão é, muitas dessas repercussões vêm milhares de comentários que não estão discutindo o tema que ela abordou. Existem ali simplesmente para criticá-la, ofendê-la, usar de palavras de baixo mesmo. E ela chegou a fazer denúncias, já que ameaçaram ela de estupro online, uma série de outras situações. Quer dizer, uma coisa é eu discordar da Raquel e eu ir para a rede social tentar debater aquele tema. Outra história é eu apenas xingá-la e usar
com ódio, que é o que a gente está discutindo, né? Exato. É exatamente aí que está o ponto, né? Desde o primeiro vídeo que a Raquel Sherazade colocou no ar, né, que foi falando sobre o carnaval, a gente teve uma, digamos assim, ela teve uma presença muito forte nesses espaços e já trazendo toda essa característica que é dela, que é esse discurso conservador, né, mais voltado para a direita. Perceba, eu, particularmente, eu discordava de uma série de pontos daquele discurso, né? Mas eu não posso negar que existiam ali alguns elementos que a gente precisa parar para pensar, né? E aí seria saudável que talvez a gente centrasse o debate exatamente nesses aspectos, né? Nesses pontos. O que é que poderia, né? Enfim, poderíamos tirar daqueles projetos de reflexão que ela está falando, né? Ah, eu concordo com isso, eu discordo daquilo outro, né? Será que não poderia ter sido visto a partir de uma segunda ou terceira via? Só que o que acontece é que, especialmente no caso da Raquel Sherazade, do Danilo Gentili, quando a gente pega essas celebridades, digamos assim, essas figuras que têm uma presença midiática muito forte, isso acaba, como você bem mencionou, né, chegando a uma perspectiva pessoal, né? Então, as pessoas acabam agredindo a pessoa dela, acabam, digamos assim, incentivando uma violência que é interessante até assim, a gente parar para pensar, porque muitas pessoas que estão ali discordam exatamente da postura conservadora dela e, no entanto, acabam sendo tão ou mais agressivos do que o discurso que ela está ali colocando, né? Então, a gente vê que muitas vezes essas pessoas, a gente não tem como mensurar, digamos assim, mas a gente pode dizer que muitas dessas pessoas talvez nem concordem exatamente com aquilo que elas estão dizendo. Elas simplesmente querem gerar o caos dentro daquela discussão. Essa é a característica do hater. Essa na verdade, é uma característica tanto do troll quanto do hater, né? O hater é aquele sujeito que ele odeia, essencialmente, tudo e a todos. Eu brinco que parece que é muito bom odiar na internet, assim, as pessoas se libertam dos seus monstros de alguma forma. E o troll, ele gosta de ver a desestabilização, né? Assim, faz parte da característica essencial do troll ver uma situação ser completamente desestabilizada. E é muito parte do troll, por exemplo, ele chegar e simplesmente mudar o assunto da discussão ou ofender a pessoa e não o debate, né? Não fomentar o debate, mas ofender a pessoa, a inteligência da pessoa, a intelectualidade da pessoa. Exatamente, ele joga aquela fagulha, ele sai de cena e ele deixa a discussão lá acontecendo e as pessoas se engalfinhando apenas para se divertir. E aí percebam que é claro que a gente tem um processo de diversão aí extremamente questionável, mas é uma característica do troll fazer isso. Ô, Cândida, você enquanto professora faz uma análise de que o mau uso dessa internet é pela ignorância mesmo, é pela falta de educação de boa parte da população. E eu trago um exemplo aqui. A gente gravou recentemente um Câmara Debate sobre os conflitos no Oriente Médio, intolerância religiosa. E a gente discutia que nas redes sociais muita gente está generalizando o islamismo de uma maneira terrível, assim, condenando aquelas pessoas que seguem aquele tipo, que seguem aquela religião, que seguem aqueles conceitos religiosos, sem, ao menos, se dar ao trabalho de ler um pouco sobre o que é o islamismo, sobre que grupos extremistas são esses, que não representam a maioria, mas simplesmente vão lá e derramam o ódio sobre a religião de maneira completa. Vejo eu que por ignorância. Tem isso mesmo? Eu acho que é um processo de educação mesmo. A facilidade que a gente vê, assim, é muito fácil e muito conveniente a gente dividir o mundo de forma binária, né? Existe o bom, existe o ruim e parece que não existe nada entre uma coisa e outra, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais conhecimento a gente tem, há uma tendência da gente relativizar esses pontos que são extremos. Não é? Então, o que tem acontecido é que parece que as pessoas elas se posicionam só nesses extremos, não consideram tudo aquilo que está entre, não é? E isso realmente acaba se tornando um problema. Eu acredito sim que faz parte de um processo de educação
ou falta de educação formal que antecede os espaços digitais e que, quando chega no ambiente digital, também passa por um processo de alfabetização digital mesmo, né? Da gente tentar entender quais são os impactos que aquilo que eu falo na internet, aquele discurso pode gerar, que é diferente de quando eu estou falando numa roda de amigos, que é diferente quando eu estou falando num outro espaço, né, entre sujeitos, num ambiente mais particular. A internet, ele é um ambiente público. Ah, mas sei lá, meu Facebook ele é fechado só para os meus amigos. Mas qualquer um dos teus amigos, e geralmente a gente tem em média 300 amigos que a gente sabe que não são amigos de fato, qualquer uma daquelas pessoas pode dar um print screen, né, pode copiar aquilo que você colocou e tornar aquilo público, né? Então, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está colocando ali, como você está se construindo naquele espaço. Jogou na rede, não tem mais garantias de privacidade nenhuma. Nenhuma. Né? Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Logo na sequência a gente continua discutindo esse assunto. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre haters, essas pessoas que disseminam ódio nas redes sociais, na internet. A gente fala também de cyberativismo. Vou já pedir para a gente ver mais uma das celebridades, das pessoas que a gente selecionou aí. O Faustão, professora Cândida. As pessoas trollam muito ele, brincam muito com a história da roupa dele, ou com a história de que ele não trata bem a equipe, inclusive ao vivo, dá uns foras ali em todo mundo. Vez por outra ele está na rede social. Chega a ser ódio, pelo que você já analisou, ou é uma brincadeira ainda saudável? Eu acho que depende muito das pessoas, mas eu acho que, de maneira geral, acaba se tornando uma brincadeira. Eu acho que no Brasil a gente tem essa vocação para brincadeira, né? Um exemplo bem clássico que ficou conhecido, né, no mundo inteiro foi o Cala a Boca Galvão, né, que foi uma brincadeira feita com o narrador, né? E a partir daí, inclusive, ficamos conhecidos no mundo como o dia em que o Brasil zoou o mundo inteiro, porque a gente tem essa vocação para a brincadeira mesmo. É claro que dentro de toda a brincadeira podem acontecer algumas pessoas que acabam, digamos assim, ultrapassando o limite dessa brincadeira e pregando um ódio, pregando algo que talvez não seja tão interessante. Mas o que eu percebo da maioria das pessoas que participam desse tipo de movimento como a gente chama na internet, seria a zoeira. Seria apenas a brincadeira mesmo. E que ganha o mundo mesmo, porque um Twitter, por exemplo, que tem os tópicos ali, né, os trend topics, que acabam mostrando o que mais se fala num país. E se um país consegue colocar lá em cima, o mundo todo fica vendo aquela hashtag e acaba indo atrás de saber o que é aquilo. Quer dizer, a possibilidade de ganhar repercussão mundial existe e é fácil, né? De certa forma. Não é tão fácil, mas como o brasileiro, ele tem uma tendência a se mobilizar muito para que os assuntos do país fiquem nesses trending topics mundiais, né? Fiquem entre os assuntos mais falados do mundo, então acaba sim conseguindo esses feitos. Tem um vídeo de um pesquisador norte-americano que ele menciona o caso do Cala a Boca Galvão como sendo o primeiro assunto mais falado do mundo que não foi em língua inglesa. E automaticamente, quando ele viu aquilo, ele não sabia o que era, ele foi buscar e encontrou toda a história fictícia, né, que os brasileiros criaram, dos pássaros Galvão, e ele foi um dos que caíram na trollada, digamos assim. Inventaram história falsa para repercutir mundialmente, né? Isso, e deu super certo. A gente tem mais uma foto, vamos ver de quem é. O cantor Lobão. O Lobão, eu acho que entra para o time da Raquel e do Danilo no que diz respeito a criticar o governo da presidente Dilma, né? Ele até tinha falado que mudaria do país se ela fosse reeleita.
Não mudou, né? Ficou por aqui. O que se viu de motivo para trollagem também. Né? Isso. O Lobão, ele é o hater clássico, assim. Ele, desde sempre, ele tem essa postura de odiar todas as coisas. Talvez o que tenha colocado ele em evidência atualmente é a contradição de um roqueiro, né, que seria uma contracultura extremamente voltada para a esquerda e tal, acabar assumindo uma postura tão conservadora como ele atualmente se coloca, se posiciona. E aí acaba que isso, por si só, já gera um mal-estar por parte das pessoas que, digamos assim, que discordam dele. E aí, consequentemente, pela maneira que ele acaba se projetando e pela agressividade com que ele projeta o discurso, isso acaba voltando para ele em proporções bem maiores, porque ele é um só. E a rede é um aglomerado de pessoas que se articulam e isso acaba ficando desproporcional mesmo. Ele prova do próprio veneno, só que volta bem mais carregado, né? Milhares de pessoas em cima dele. A gente tem um caso também aí, não é isso, diretora, um caso do travesti, da travesti Verônica, que foi, a gente tem acompanhado no noticiário, que ela é acusada de alguns crimes, mas ao ser detida acabou sendo agredida dentro já da delegacia. E aí a gente vê facilmente nos comentários dos portais que trazem a notícia, comentários desse tipo. As fotos não deixam dúvida, tortura e espancamento, não importa quem seja, vejo apenas que é ser humano e pronto. Alguém foi ali e defendeu. Aí vem a réplica, apanhou pouco. Né? Vem a primeira pessoa que já quer botar mais lenha na fogueira ali. Isso a gente vê sempre, né, professora? Quando a gente tem uma notícia, que a gente vai ler os comentários daquela notícia, tem sempre alguém também disseminando ódio ali. Né? Sim, com certeza. Nesse caso específico, a gente tem tido uma discussão no Brasil que tem sido constante nos últimos anos, que é essa questão de gênero. E nesse caso especificamente, a gente poderia colocar, inclusive de maneira binária, como eu questionei antes, né? A gente poderia colocar claramente dois discursos bem opostos, que seriam o discurso dos movimentos LGBTs, né? E o discurso dos evangélicos e dos conservadores. E, de maneira geral, esse tipo digamos assim, de assunto, de tema, eles estão sempre gerando debates, muitas vezes, extremamente inflamados e insanos. Não é como é o caso aí, né? Você chegar e dizer que uma pessoa apanhou pouco, independente do que ela tenha feito, ela não pode ser julgada e colocada dentro daquela circunstância. Exatamente, porque a gente não está aqui defendendo ela. Ela está sendo acusada de crimes, de ter agredido uma senhora idosa, na delegacia de ter reagido quando o carcereiro tentou trocar ela de cela, acabou ferindo o carcereiro, arrancou parte da orelha dele. São situações absurdas também. A gente não está defendendo que isso seja correto. A questão ela, sob custódia do Estado, foi agredida, as fotos mostram isso, e o ódio disseminado nas redes sociais mostravam as pessoas concordando com essa agressão. A gente tem mais comentários sobre a Verônica nas redes sociais. Agora vão dizer que o policial está errado e que foi homofobia. Imaginem se fosse o contrário. Coitado do policial. Essa corja gay não vale nada. Já leva a discussão para outra situação, Exato. Né? Perceba que sim, houve um problema da maneira como ela foi tratada. A primeira coisa é que ela foi tratada como ele, e ela não é mais ele. Né? Então, isso na sociedade não poderiam nunca ter deixado ela com os seios de fora, sendo tratada como um homem numa cela, junto com outros homens que potencialmente poderiam agredi-la. Então, houve uma série de quebras de direitos dela. E sim, como você bem mencionou, ela quebrou o direito de outras pessoas, ela foi presa e estava aguardando um inquérito policial para em seguida ser julgada e aí sim ser condenada por aquilo que ela havia cometido, que sim, não é correto, que foi errado e tudo isso. Mas se todas as vezes que alguém cometer um equívoco, um crime que seja, por mais violento que seja esse crime, e as pessoas decidirem fazer justiça com as próprias mãos, então a gente está
sofrendo um retrocesso imenso, a gente não precisaria de lei e a gente voltaria aí a um período de trevas, efetivamente. Não cabe a gente julgar e muito menos incentivar esse tipo de Exato. atitude, né? Professora, outro caso recente também do cantor Ed Mota. Ele foi meio infeliz, talvez, com palavras, se referindo ao público brasileiro que ia até o show dele, né, fora do país, e gerou de um dia para o outro uma chuva de comentários de pessoas reagindo mesmo, de maneira ofensiva, na maioria das vezes, àquelas palavras dele. Como é que a gente consegue analisar? Primeiro, eu acho que ele foi bem infeliz nas declarações dele. Concordo. Ok, ponto 1. Mas a resposta que se deu depois, das pessoas xingando o trabalho, ou quem é Ed Mota, nunca contribuiu com nada para a música brasileira, Que enfim. não é bem assim. Como é que a gente consegue analisar isso? O que no caso específico da Ed Mota e de algumas outras pessoas que cometeram equívocos na internet, especialmente pessoas públicas, o Ed Mota teve uma postura, sim, ele fez um comentário infeliz e tudo isso, e depois ele ainda ficou respondendo ofensivamente a algumas pessoas que foram lá conversar com ele, algumas pessoas, inclusive, bem tranquilas, assim, Ed Mota, você pisou na bola, não faz isso, e ele foi agressivo em alguns pontos, mas depois, enfim, a gente não sabe se por um gerenciamento de crise ou se por uma consciência própria, ele pediu desculpas. Só que essas desculpas, elas parecem que não foram consideradas, porque também faz parte das características, digamos assim, negativas que a gente percebe na internet, o julgamento. Então, ele já tinha sido condenado, ele podia pedir desculpas sinceras por várias e várias vezes, mas parece que as pessoas já tinham condenado ele. O que percebam que é extremamente problemático, porque as pessoas erram. Ele podia realmente ter feito um comentário infeliz e depois ele podia ter mudado de opinião ou ele podia ter, sei lá, tido vontade de botar panos quentes por uma série de questões. Mas aí a gente já julga e condena e pronto. E parece que aquilo ali não pode mais ser desfeito. E é exatamente por isso que a gente tem que ter um cuidado tão grande com o que a gente fala. Porque podemos hoje estar sendo os inquisidores, né, e amanhã ser uma das pessoas que está ali na fogueira. Em poucos caracteres, né, já são suficientes ali para causar um grande alvoroço. Antes da gente concluir, deixa eu pedir para soltar a foto do menino Tancred ou Tancredi, a imprensa usou os dois nomes, que tem leucemia, artistas estão se mobilizando para encontrar um doador. Ali é o jogador Kaká que postou no Instagram dele. Que a internet, graças a Deus, também é usado para o cyberativismo do bem. Esse é um caso, né? E tantas outras campanhas que a gente observa. Isso. Existe uma necessidade de participação dos sujeitos conectados, digamos assim. E isso também pode ser utilizado, essa força, essa vontade de participar, pode ser usada de forma positiva. Então, a gente consegue já perceber alguns casos de campanhas de doação de órgãos, de medula, de adoção de animais, cada vez mais presentes. A gente tem uma tendência a pensar em micropolíticas hoje na rede. Antigamente, a gente pensava nas grandes causas. E hoje parece que mudar a vida de uma pessoa, de alguma forma, também é um ato político, de querer mudar uma sociedade. Eu começo a partir de alguns casos específicos. Perceba que no caso do menino, né, que está querendo um transplante de medula. Isso. Ele tem vários na fila, né? Tem várias pessoas nessa situação, mas ele acaba incorporando todos esses sujeitos que não estão representados. E as pessoas se sentem também parte de alguma forma, né, ao compartilhar, ao pedir, ou ao querer saber como é que funciona isso. E talvez algumas pessoas se sensibilizem e se tornem doadores de medula e ajudem outras pessoas além dele. Né? Então, acaba sendo um aspecto bastante positivo da rede também e que muitas vezes é ignorado. Principalmente quando pessoas, formadores de opiniões, artistas, cantores, atores, né? Eles sempre influenciam muitas pessoas.
Então, acredito que sempre gera ali algo positivo, um reflexo positivo. Sim, eu sempre brinco, assim, por mais que algumas pessoas, né, principalmente quem estuda comunicação, pode dizer, mas o artista tal está fazendo isso para se promover, né? Bom, que seja, mas se a terceira via, né, se isso chega a um ponto interessante, se isso pode fazer algum bem à sociedade de alguma forma, então eu torço para que mais pessoas se mobilizem para isso. Professora Cândida, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado pela presença mais uma vez, por esses esclarecimentos, portas sempre abertas aqui. Eu é que agradeço lá o convite e me coloco à disposição. Valeu mesmo. Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage. Lá você pode rever todos os nossos programas, deixar comentários, sugerir pauta, passa lá. Nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!